Hail the King, capítulo 1251. Por Luan King. Primeiro sangue. Na realidade, o palpite de Fei não estava errado. Depois que os insetos foram bloqueados na frente dos buracos de minhoca por 3 dias, eles enviaram um inseto de nível de Deus Supremo. Este inseto não era semelhante à fera gigante parecida com um gafanhoto que era equivalente a um rei divino. Era um inseto semelhante a uma cobra, com apenas algumas centenas de metros de comprimento. Seu corpo era resistente como uma arma de combate divina e ele podia controlar relâmpagos. Nesta batalha, Maradona ficou gravemente ferido e Fei também. Fei só derrotou esse inseto Deus Supremo depois de passar meio dia lutando e pagar um preço alto. Embora Fei tivesse acesso a uma enorme quantidade de energia pura para reabastecer sua energia esgotada, ele não conseguia absorvê-la em um curto espaço de tempo. Depois de lutar com os insetos por vários dias sem parar, a força de Fei foi bastante reduzida. Por outro lado, o santo marcial continental Maradona recebeu tratamento médico de Fei, mas não pôde mais lutar. Os ferimentos que o inseto Deus Supremo deixou em seu corpo forçaram a recuar para o distante campo de batalha no espaço, obtendo o descanso de que precisava. Esta era uma notícia terrível para os humanos. Os insetos só foram bloqueados aqui por 4 dias no total, mas eles enviaram uma existência de nível Deus Supremo. Era difícil imaginar que tipo de forças os insetos enviariam em seguida. A situação parecia mostrar que os insetos não careciam de entidades de nível Deus Supremo. A coisa mais preocupante para Fei era que a Imperatriz Mãe das lendas que controlava os insetos ainda não havia aparecido. De acordo com as informações que Fei obteve, ele usou um pouco de extrapolação e tinha o palpite que a força da Imperatriz Mãe estava além do reino dos deuses supremos. Era difícil imaginar como que os humanos poderiam confiar em vencer esta guerra uma vez que a Imperatriz Mãe chegasse. Como o ser humano mais poderoso, Fei ainda não tinha força para rivalizar com os deuses supremos de alto nível. A batalha continuou. Depois que Maradona recuou para o campo de batalha no espaço, reforços humanos vieram para ajudar Fei. Havia mais de uma dúzia de cavaleiros dragões de nível divino e vários mestres de alto nível que costumavam pertencer a diferentes superimpérios. Havia o deus da batalha Ronaldo de Madrid e o filho de Deus Messi de Barcelona. Este par de inimigos nunca tinha imaginado que eles iriam lutar lado a lado um dia. Fei havia usado 1 tonelada de seu poder divino. Como o ser humano mais poderoso, ele precisava descansar. Dessa forma, caso ocorresse uma situação devastadora, os humanos teriam força para virar o jogo e potencialmente prevenir um desastre. Insetos de alto e baixo nível estavam disparando dos buracos de minhoca continuamente como água jorrando de um cano, e os reforços humanos se juntaram à batalha. Agora, Fei finalmente teve a chance de respirar. Ele estava estacionado no centro deste sistema estelar e ajudava quando os mestres humanos caíam em situações perigosas, evitando o maior número de baixas possível. Depois de 4 dias de batalha de alta intensidade, Fei consumiu 1 tonelada de poder divino, e ele precisava de tempo para se reajustar e se tornar mais forte, já que havia uma enorme quantidade de energia pura em seu grande reino divino que ele não teve a chance de absorver. Foi uma sorte que a força geral dos humanos aumentou drasticamente. Cerca de um mês atrás, a técnica que poderia quebrar a barreira entre o reino de semideus e o reino do Deus verdadeiro foi compartilhada pelo Império da Região Norte e a Santa Igreja, e rapidamente se espalhou por todo o continente. Além disso, as leis da natureza mudaram no continente Azera, permitindo que muitos semideuses que estavam presos em seu reino avançassem e se tornassem verdadeiros deuses. Para se preparar para a guerra, muitos mestres foram autorizados a cultivar naqueles espaços únicos do Império da Região Norte, onde o tempo passava mais rápido em comparação com o mundo exterior. Agora, muitos deuses verdadeiros e até reis divinos existiram entre os humanos. Por exemplo, Messi e Ronaldo eram ambos reis divinos. A trágica batalha continuou. Os insetos lutavam pelo controle do espaço a 1000 quilômetros dos buracos de minhoca. Se eles conseguissem obter o controle, eles poderiam enviar tropas para este sistema estelar continuamente sem obstáculos,
e essas tropas poderiam se mover e criar buracos de minhoca maiores para teletransportar as forças principais e os insetos mais poderosos. Por meio da observação, Fei percebeu que quanto mais grande um inseto era, mais difícil era para ele passar pelos buracos de minhoca. Para que aquele inseto Deus Supremo viesse aqui, mais de 10 insetos de nível Rei Divino queimaram sua energia e se sacrificaram para criar um buraco de minhoca supergigante para ele passar. Ficou claro que, para criar um buraco de minhoca supergigante, os processos tinham que ocorrer em ambas as extremidades do buraco de minhoca. Parecia que o caminho de evolução dos insetos inclinava-se para a tecnologia. Na guerra no continente Azeroth, há mais de 1000 anos, eles não conseguiram devorar muitos deuses e demônios que dominavam as leis do espaço. Portanto, seu controle das leis do espaço era fraco, e essa fraqueza dos insetos poderia ser explorada por humanos. Enquanto os mestres humanos pudessem segurar os insetos perto dos buracos de minhoca, os insetos não seriam capazes de avançar rapidamente e teletransportar suas forças principais. O tempo passou. Mesmo com Fei no centro do sistema estelar e supervisionando a batalha, as baixas eram inevitáveis. Bum! Um ruído explosivo ressoou no sistema estelar escuro. Um cavaleiro dragão humano chamado Pires, que era do distrito militar de Arsenal, na região leste de Azeroth, estava cercado por muitos insetos poderosos e sofreu ferimentos irrecuperáveis. Nesta situação, ele optou por se autodetonar. As poderosas leis divinas da natureza se espalharam na área e transformaram os insetos que estavam a 100 quilômetros dele em pó. No entanto, o preço que Pires pagou foi o desaparecimento total da sua alma. Todos os mestres humanos que estavam em batalha olharam silenciosamente na direção de Pires, prestando respeito a seu companheiro, que foi o primeiro a morrer nesta guerra. Este foi o primeiro sangue humano derramado, mas provavelmente não seria o último. No entanto, os mestres humanos que estavam lutando não ficaram com medo. Pelo contrário, o sacrifício deste companheiro estimulou sua bravura. Filho de Deus Messi e Deus da batalha Ronaldo avançaram no mar de insetos com seus colegas atrás deles. Vingança, todos gritaram em suas mentes. Comparados aos insetos, esses mestres humanos eram muito mais inteligentes, podiam coordenar-se bem uns com os outros e tinham mais experiência de coordenação. Os cerca de 30 mestres humanos criaram duas formações em forma de cone e se moveram dentro do mar de insetos sem parar, evitando ser presos pelos insetos. Cada vez que eles se moviam, eles tentavam destruir um buraco de minhoca para diminuir a velocidade de teletransporte dos insetos. Fei só pôde ajudar quando essas duas equipes encontraram perigos mortais. Nesse meio tempo, Fei estava tentando recuperar seu poder divino e absorver a energia pura dentro de seu grande reino divino. Para os humanos, a boa notícia era que, depois que o primeiro inseto de nível Deus Supremo morreu, não houve um segundo inseto de nível Deus Supremo teletransportado. Essa era a única maneira de Messi e outros ganharem tempo para Fei. O campo de batalha no espaço. Nesse momento, as tropas humanas que estavam ocupadas trabalhando viram o trágico último momento de Pires e seu dragão através da tela projetada em um cristal divino. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1252. Notícias terríveis. Os generais e soldados do antigo Império de Arsenal choraram e soluçaram. Pires foi um famoso general de Arsenal por mais de 100 anos e tinha grande influência no Império. Ele era o ídolo de muitas pessoas. O Império de Arsenal estava agora na história do continente Azeroth. Todo o continente era controlado pelo Imperador Humano. O Império de Arsenal se transformou no Distrito Militar de Arsenal, mas a admiração e o respeito dos arsenalianos por Pires não mudaram. No passado, Lâmina do Relâmpago Pires, Rei da Lança Henry e Guerreiro de Gelo Berkan criaram o terrível Tridente de Arsenal. Onde quer que fossem, eles estavam invictos e fizeram um nome para Arsenal. Como resultado, essas três figuras eram admiradas por muitas pessoas. Infelizmente, todos morreriam um dia. Essa explosão estrondosa e a luz radiante se tornaram a última prova da existência de Pires no mundo.
Lâmina do relâmpago, Pires morreu no espaço para proteger a Terra atrás dele. Mesmo tendo morrido, ele escolheu a forma mais trágica, que foi a autodetonação, não permitindo que os insetos tirassem nada de sua morte. No vasto campo de batalha no espaço, não apenas os soldados e mestres do antigo Império de Arsenal, mas todos os lutadores humanos e membros de outras raças saudaram a cena que foi projetada acima deles por um cristal divino. Então, uma série de rugidos de dragão ressoou no campo de batalha no espaço. Dezenas de milhares de dragões cercaram a cena que foi projetada e rugiram de raiva. Havia um dragão verde de nível divino que se autodetonou ao lado de Pires. Este dragão era um ancião do clã do dragão que participou da guerra há mais de 1000 anos. Foi também o primeiro dragão que tomou um humano como seu cavaleiro. Ele reconheceu Pires como seu cavaleiro, e eles se ofereceram como reforço de Fei, matando muitos insetos. Suas mortes seriam registradas no livro de história desta era do continente Azeroth. No momento seguinte, todos começaram a se mover mais rápido e trabalhar mais arduamente, tentando completar a configuração no campo de batalha sem a necessidade de gritos e frases motivadoras. Todos sabiam que se pudessem completar a configuração no campo de batalha no espaço um segundo antes, os heróis sangrariam menos naquele sistema estelar. Era a terceira vez que Fei convocava os guerreiros bárbaros hoje. Esses guerreiros divinos que não temiam a morte coordenaram-se com figuras como Messi e Ronaldo. Nos momentos críticos, eles agiam como escudos de carne para que outros pudessem recuar com segurança. Com essa estratégia, as baixas foram reduzidas ao mínimo. Logo, outro dia se passou. Os insetos já foram bloqueados aqui por um total de 5 dias, mas os humanos pagaram um preço alto. Depois do Lâmina do Relâmpago Pires, mais 5 deuses humanos como o Deus Gigante de Batalha, Carol de Liverpool, Pedra Dura, Vidic de Manchester United e Espada Rápida do Vento, Ozil de Madrid morreram em batalha. Nos momentos mais perigosos, eles também optaram por se autodetonar, trazendo destruição aos insetos mesmo depois de mortos. Neste momento, Fei finalmente recuperou seu poder divino e absorveu completamente a enorme quantidade de energia pura em seu grande reino divino. Agora, o grau de fusão de Fei com o grande reino divino atingiu 89%, o que significa que a força de Fei disparou para o nível 6 do reino dos deuses supremos em apenas 5 dias. Ele foi capaz de obter continuamente o poder de seu grande reino divino. Até certo ponto, os insetos que eram ótimos em absorver a energia de seus inimigos e evoluir finalmente encontraram seu inimigo. A energia que eles deixaram depois de morrer gradualmente se tornou a energia de Fei. Embora Fei ainda não soubesse por que podia ver e absorver esse tipo de energia pura primordial, era um ótimo sinal. Quando Fei recuperou sua força máxima, o santo marcial continental Maradona, que havia se curado, voltou a este sistema estelar. Pessoas como Messi e Ronaldo estavam penduradas na gota d'água e finalmente tiveram a chance de voltar ao campo de batalha no espaço para descansar. Antes de partir, eles coletaram armaduras quebradas e fragmentos de armas de seus colegas que morreram em batalha. Esses itens restantes poderiam ser colocados nos memoriais desses heróis, e as gerações futuras poderiam prestar homenagem a esses anciãos corajosos e honrados que sacrificaram suas vidas. Claro, isso só poderia acontecer se o continente Azeroth tivesse um futuro. Agora de volta ao seu auge, Fei poderia liberar todo o seu poder e começar a vingança. Ele mostrou suas habilidades aterrorizantes novamente, eliminando todos os insetos neste sistema estelar. Uma enorme quantidade de energia pura voou para o corpo de Fei na forma de pontos de luz. Com o aumento de sua força, a velocidade de Fei em absorver esse tipo de energia pura misteriosa cresceu mais rápido. A batalha ficou um pouco mais fácil, mas a situação ainda era sombria. Ao meio-dia do sexto dia, Maradona teve que retornar ao campo de batalha no espaço para descansar devido aos ferimentos mais graves. Fei também se machucou bastante. Os insetos finalmente desencadearam seu furioso contra-ataque. Ao pagar o alto preço das vidas de mais de 20 insetos no pico do nível divino, eles ativaram 2 buracos de minhoca supergigantes e teletransportaram 2 insetos de nível Deus Supremo.
Foi uma sorte que a força de Fei já havia aumentado para o nível 6 do Reino dos Deuses Supremos. Depois de invocar itens sagrados, como o cetro da criação e o trono da criação, ele mal conseguiu matar esses dois insetos que eram equivalentes a deuses supremos de nível 4. Durante esta batalha, o Santo Marcial Continental Maradona, que estava encarregado apenas de fiscalizar a área, foi atingido pelas ondas de energia residual e ficou gravemente ferido. Droga! Não pensei que meus ossos velhos seriam tão frágeis. O tempo com certeza é um assassino. Maradona suspirou de tristeza antes de partir. Na verdade, o poder dos insetos estava muito além das estimativas de todos. Este foi o primeiro encontro real com os insetos, mas o último mostrou uma vantagem dominante em menos de 10 dias. Nos últimos 1000 anos, Maradona foi uma figura lendária no continente, mas ele só podia inspecionar a área durante as batalhas neste nível e poderia morrer a qualquer momento. Isso era difícil de testemunhar. Se não fosse por Fei, que era um gênio incomparável e chocante, o continente Azeroth não seria capaz de durar um segundo antes de ser destruído. O retorno de Maradona ao campo de batalha no espaço significava que outra rodada de dura batalha começou neste sistema estelar. Outro grupo de mestres das Tropas Unidas veio a este sistema estelar para ajudar Fei. Desta vez, exceto por mestres humanos e cavaleiros dragões, havia também anciões seniores do clã dos Elfos, reis guerreiros do clã Anão, deuses baleias gigantes furiosos da tribo do mar e grandes alquimistas do clã Gnomo. A batalha tornou-se longa e prolongada como antes. Devido a seus ferimentos, Fei teve que lutar enquanto se curava, absorvendo a energia pura em seu grande reino divino. Aqueles dois insetos de nível Deus Supremo trouxeram a Fei uma quantidade chocante de pura energia. Se Fei absorvesse, sua força saltaria para frente de forma inimaginável. Neste momento, notícias terríveis vieram do campo de batalha no espaço. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1253. Tragédia. No sistema estelar onde os buracos de minhoca apareceram, Fei e os mestres de várias raças lutaram muito para proteger este caminho que levava ao continente Azeroth. Nesse momento, uma notícia urgente veio do campo de batalha no espaço. A pessoa que veio dar a notícia foi o Rei Elfo Dourado Akinfeev. Este discreto e misterioso Cavaleiro de Ouro de Peixes, um dos 12 Cavaleiros de Ouro de Chamborda, já ativou sua linhagem de Rei Elfo Dourado, e sua força disparou e atingiu o auge do reino do Rei Divino. Ele era o ser mais poderoso entre os 12 Cavaleiros de Ouro. No entanto, neste momento, a aura de Akinfeev estava bagunçada e um ferimento chocante podia ser visto de seu ombro direito até o abdômen. Ele parecia estar em péssimas condições. Algo aconteceu. Túneis de teletransporte do hiperespaço apareceram ao redor do campo de batalha no espaço. Os poluidores apareceram lá. Akinfeev disse enquanto ofegava. Ficou claro que ele passou por uma batalha difícil. O que? Fei ficou chocado. Como isso é possível? Eu prestei atenção e não senti nenhuma onda rápida de elementos espaciais dentro de milhões de quilômetros. Como poderia ser? Como esses insetos poderiam saber as coordenadas espaciais do campo de batalha no espaço? Cerca de 1 hora atrás, um pequeno buraco de minhoca alterado apareceu e muitos insetos de alto nível apareceram. Havia seres poderosos entre eles. Eles dissecaram a área ao redor do campo de batalha usando as leis da natureza, e as tropas unidas no campo de batalha sofreram muitas baixas. Felizmente, fizemos muitos preparativos nos últimos tempos e não ficamos caóticos. O comandante central do campo de batalha no espaço tentou notificar Vossa Majestade várias vezes, mas os mensageiros foram todos mortos pelos poluidores. No total, 6 grupos de batedores de nível Deus foram eliminados. No final, finalmente ataquei os inimigos, mas minha equipe dourada da Guarda Real que veio comigo morreu. Akinfeev parecia triste. Akinfeev era extremamente próximo dos membros de sua equipe dourada da Guarda Real. Foi doloroso para ele ver todos eles morrerem diante de seus olhos. Era evidente que a situação no campo de batalha no espaço se tornou perigosa.
Caso contrário, o rei dos Elfos Dourados não viria aqui para relatar pessoalmente a Fei. A situação estava piorando. Fei acenou com a mão e um raio de luz dourada atingiu o corpo de Akinfeev, curando todos os ferimentos. Então, Fei pensou consigo mesmo: como isso aconteceu? Não deveria ser assim. Para que os insetos abram buracos de minhoca, eles precisam de coordenadas espaciais extremamente precisas. Caso contrário, quaisquer discrepâncias podem levar à desestabilização e colapso dos buracos de minhoca, transformando os túneis de teletransporte em caminhos de morte. Qualquer criatura que entrasse seria desintegrada nos elementos primordiais. O campo de batalha no espaço era um lugar remoto que o clã dos deuses e o clã dos demônios prepararam para esta guerra. Mesmo o maior espião dos insetos, Dicanil, não sabia nada sobre o campo de batalha no espaço. Nos últimos 1000 anos, este lugar esteve bem protegido e bem escondido. Teoricamente, os insetos não deveriam saber sobre as coordenadas espaciais daquele lugar. A menos que, os insetos acabaram de saber sobre as coordenadas espaciais. Isso significa. Fei foi descobrindo aos poucos. Parecia que ele havia subestimado os insetos. Embora os insetos tenham sido bloqueados neste sistema estelar por Fei, eles usaram uma técnica secreta e obtiveram as coordenadas espaciais do campo de batalha no espaço. Afinal, havia conexões entre este sistema estelar e o campo de batalha no espaço. O santo marcial continental Maradona tinha viajado entre esses dois lugares, e mestres humanos como Messi e Ronaldo também fizeram viagens. Parecia que os insetos usaram essas conexões e encontraram a localização do campo de batalha no espaço. Eles acham que o campo de batalha no espaço é o lugar para onde os humanos fugiram. O que eu deveria fazer agora? Muitos pensamentos passaram pela mente de Fei. De acordo com o plano original, Fei tentaria segurar os insetos neste sistema estelar, esperando que as tropas unidas no campo de batalha no espaço se preparassem totalmente. Em seguida, eles poderiam lutar contra os insetos com a moral alta e tentar vencer a batalha. Agora, esse plano estava bagunçado. Se Fei retornasse instantaneamente ao campo de batalha no espaço para ajudar, todos os esforços que foram feitos aqui seriam em vão. Se Fei partisse, os insetos assumiriam imediatamente o controle deste sistema estelar, e suas forças principais chegariam aqui em um breve momento. Então, em seu próximo salto à frente, eles poderiam descer instantaneamente para o continente Azeroth que estava vazio e fraco agora, massacrando todas as criaturas. Se isso acontecesse, todos os esforços feitos na preparação da guerra teriam sido em vão. Mas se eu ficar aqui e tentar deter os insetos, o campo de batalha no espaço estaria em extremo perigo. Já que eles bloquearam meus sentidos, significa que há pelo menos um inseto de nível de Deus Supremo ali. Não há como as tropas unidas bloquearem uma existência de tão alto nível. Parece que só posso arriscar desta vez. Fei sabia que, neste momento, talvez a vida de muitas criaturas e o destino de todo o continente estivessem em suas mãos. Fei cerrou os dentes e usou as leis do espaço. Massas de névoa dourada fundiram-se a este sistema estelar, e as leis da natureza na área pareciam estar se sobrecarregando, tornando os elementos espaciais dentro de dezenas de milhares de quilômetros extremamente firmes. Agora, seria difícil para os insetos sacrificar a vida de insetos de nível de rei divino para abrir buracos de minhoca supergigantes para teletransportar insetos de nível Deus Supremo para este sistema estelar. Depois de fazer isso, Fei instantaneamente convocou o trono da criação, o cetro da criação e a armadura da criação. Então, com um tremor, um doppelganger saiu do corpo de Fei. Nos próximos 3 dias, este doppelganger teria o pico de poder de Fei. Depois de 3 dias, ele iria se transformar em uma rajada de fumaça e desaparecer. Fei deixou os 3 itens sagrados aqui, tentando usar o poder de seu doppelganger e os 3 itens sagrados para segurar os insetos neste sistema estelar por 3 dias. Nos próximos 3 dias, Fei tinha que cuidar da difícil situação em torno do campo de batalha no espaço. Vamos lá! Depois de tomar a decisão, Fei não hesitou. Uma onda de poder envolveu o rei elfo dourado Akinfeev Fei, e eles se fundiram no espaço e desapareceram no segundo seguinte. Apenas o sósia de Fei foi deixado aqui.
Com o cetro da criação em sua mão e a armadura da criação em seu corpo, este doppelganger sentou-se no trono da criação sem expressão e liberou uma grande quantidade de poder divino que surgiu neste sistema estelar como tsunamis e destruiu os insetos de baixo nível. Nos próximos 3 dias, este doppelganger iria proteger este sistema estelar com mais de uma dúzia de mestres, como guerreiros anões, elfos anciãos e guerreiros gnomos, impedindo que os insetos ocupassem este único ponto de salto que levaria ao continente Azeroth. Se este local fosse perdido para os insetos, o único fim para o fraco continente Azeroth seria a destruição. Quando Fei estava a cerca de alguns milhares de quilômetros do campo de batalha no espaço, Fei finalmente sentiu uma onda de energia estranha e fria que permeou o espaço. Era essa onda de energia que bloqueou todas as ondas de energia que estavam aparecendo ao redor do campo de batalha no espaço. Ele cortou as ondas de elemento espacial enquanto o buraco de minhoca alterado apareceu ao redor do campo de batalha no espaço, não permitindo que Fei sentisse nada disso de longe. Fei moveu as mãos e rasgou a barreira que era feita de leis da natureza e que quase havia matado a Kinfeev. A Kinfeev sentiu que seus olhos brilharem, e as partículas cinzas semelhantes à poeira estelar desapareceram. O universo diante dele tornou-se claro como se um véu cinza tivesse sido removido de seus olhos. Então, inúmeros insetos apareceram no espaço diante deles. Os insetos cinzas e pretos se moviam no espaço, parecendo torrentes prestes a destruir o mundo. Os ruídos de trituração criados pelas carapaças externas dos insetos com estrutura óssea podiam ser ouvidos mesmo que estivessem no espaço, e as ondas sonoras que continham o poder destrutivo encheram a área. Todos os tipos de frequências de energia espiritual, poderosas e fracas, se moviam na área, fazendo com que este espaço parecesse uma panela de água fervente. Um mar de insetos. Este era literalmente um mar de insetos. O coração de Fei balançou um pouco. Isso estava do lado de fora, mas muitos insetos podiam ser vistos. Talvez o número de insetos em torno do campo de batalha no espaço fosse inimaginável. Os insetos completaram o teletransporte inicial de suas forças militares, e isso era um pesadelo para as tropas unidas do continente Azeroth. A vantagem absoluta dos insetos era seu número. Eles poderiam usar seu número absoluto para preencher qualquer lacuna de força. A situação havia chegado a um ponto crítico que estava muito além da imaginação de Fei. Quando Fei e a Kinfeev viram os insetos também os viram. Como gafanhotos famintos que viram comida, os insetos se transformaram em torrentes e correram em direção aos dois. Fei estava ansioso e não se conteve em nada. Chamas douradas queimaram ao redor de Fei, e ele se tornou um meteorito quente. Com a Kinfeev envolto nas chamas, Fei se lançou diretamente no mar infinito de insetos. Como se as chamas douradas ao redor de Fei fossem a criptonita dos insetos, todos os insetos que entraram em contato com as chamas acenderam-se como se faíscas caíssem na gasolina. As chamas douradas eram feitas do poder divino de Fei e se espalharam no mar de insetos como um vírus. Onde quer que as chamas queimavam, os insetos de baixo nível se transformam em fumaça e desaparecem no espaço antes mesmo de gritar. Fei teve que criar um caminho de matança neste mar sem fim de insetos usando sua força dominante. Era óbvio que os insetos entenderam a intenção de Fei, e sua missão era impedir temporariamente Fei de reforçar o campo de batalha no espaço. Sob o comando de alguns insetos de alto nível, incontáveis insetos de baixo e médio nível voaram em direção a Fei sem medo. Mesmo que eles não pudessem causar ferimentos em Fei e nem mesmo chegar a 1000 metros de Fei, eles ainda avançaram e criaram obstáculos com seus corpos. Mesmo se eles pudessem atrasar Fei por uma fração de segundo, eles não hesitariam. Eles estavam esgotando a energia de Fei com suas vidas. Esse era outro fato aterrorizante sobre os insetos, além de seu número. Os insetos não tinham o sentimento de medo e eram 100% obedientes. Os insetos de baixo nível seguiriam todas as ordens dos insetos de alto nível sem resistir, mesmo que a consequência fosse uma morte sem sentido. Os insetos eram mais frios e eficientes que a máquina mais fria do mundo. Fei não sabia até onde chegou e quantos insetos matou, mas algo aconteceu de repente.
Uma onda de energia letal apareceu de repente na frente de Fei, e foi misturada com muitos insetos de baixo nível e atingiu ele. Como uma espada afiada, este raio de energia perfurou instantaneamente as chamas douradas. Um inseto de alto nível finalmente apareceu. Fei ficou cauteloso e respirou fundo antes de socar. Um punho de energia dourada colidiu instantaneamente com a energia letal que tentava um ataque furtivo. Bum! Uma poderosa onda de choque se expandiu em todas as direções no espaço escuro a partir do centro da colisão. Todos os insetos da área desabaram e viraram poeira quando a onda de choque passou por eles como se fossem esculturas de areia atingidas por um tornado. Fei parou de se mover e ficou parado no espaço. No lado oposto, havia um inseto coberto por pequenas escamas verdes. O inseto parecia um humano e tinha 6 pares de antenas finas e ágeis. Seu corpo de lagarto não era tão grande, mas estava envolto em chamas verdes, emitindo uma presença aterrorizante. Era pelo menos um inseto no nível Deus Supremo. No entanto, Fei não parou por causa da força desse inseto. Era porque a presença e a aparência desse inseto eram extremamente semelhantes a outro inseto de Canio. Este inseto deve ser um membro do clã de Canio que foi o espião de maior sucesso na história dos insetos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1254. O aparecimento da Lorde dos Insetos. Uma existência terrível apareceu. Apenas a presença poderia engolfar o mundo. Diante dessa aura, aqueles mestres supremos que podiam quebrar as estrelas eram como crianças que acabaram de aprender a andar. Eles cambalearam e caíram do céu, e vomitaram com a boca cheia de sangue. Todas as criaturas ficaram atordoadas por esta presença destrutiva e estremeceram incontrolavelmente. Uma figura saiu lentamente do buraco de minhoca mutante que apareceu, atraindo toda a atenção deste sistema estelar. O que é aquilo? A Lorde dos Insetos finalmente está aqui. O destruidor do mundo apareceu. Essa presença é aterrorizante. Todos se sentiram sufocados e seus olhos estavam grudados nesta figura. A presença aterrorizante imensa estava vindo desta figura. No entanto, todos os membros das tropas unidas do campo de batalha no espaço ficaram chocados ao ver esta figura. Eles ficaram pasmos e pareciam ter sido atingidos por raios. Eles não podiam acreditar no que viam porque, aquela figura, era na verdade, um humano. Esta figura não era grande ou de aparência cruel. Todos ficaram surpresos, pois esta figura parecia um humano. Este ser tinha cerca de 1,7 metros de altura e era feminina, e sua figura era linda. Além disso, nenhuma deficiência podia ser detectada nela. Seus longos cabelos verdes como uma cachoeira estavam presos em tranças francesas, balançando levemente atrás de sua cabeça. Sua pele branca parecia o jade mais perfeito e sua figura era atraente. Seus delicados traços faciais e seu temperamento digno de pena e adorável faziam com que ela parecesse a mais bela fada em uma armadura justa vermelha. Todos os insetos da área pararam de gritar e se ajoelharam diante dessa mulher como se estivessem vendo seu lorde. Um inseto de nível Deus Supremo que tinha centenas de metros de altura estremeceu diante desta mulher, e ela subiu em sua cabeça e olhou ao redor friamente. Este olhar não continha nenhuma aura ou energia chocante, mas o frio vindo dos olhos desta mulher podia congelar a todos instantaneamente. Quando esta mulher olhou para os insetos e os mestres do continente Azeroth, não houve diferença, como se esses mestres não fossem seus inimigos e esses insetos não fossem seus súditos. Este era o olhar de um conquistador. Nesse momento, todas as tropas unidas no campo de batalha no espaço ficaram atordoadas. Sem dúvida, essa figura tinha um status de prestígio entre os insetos e ela poderia ser seu lorde. Mas como é que esta figura se parece com um humano? Mulher? Que segredo está escondido por trás disso? As pessoas pensaram para si mesmas. Humildes, criaturas, um bando de formigas nojentas.
Esta mulher de cabelo verde moveu os lábios e uma série de sílabas antigas e misteriosas claramente soou nos ouvidos de todos. Esta língua já foi falada pelos nobres do clã dos deuses e do clã dos demônios nos tempos antigos. Muitos generais e mestres das tropas unidas haviam estudado essa linguagem antes e compreenderam imediatamente o significado por trás dela. Assim que esta mulher terminou de falar, uma onda de ar verde visível de repente saiu de seu corpo. Instantaneamente, pareceu que uma enorme rocha foi lançada em um lago calmo. Como a superfície calma de um lago que foi perturbado, muitas ondulações apareceram no universo escuro, e o espaço começou a amolecer sob a força da vibração. Quando essas ondulações passaram pelos insetos, nada aconteceu. Argue! No entanto, um grito estridente logo soou. Assim que uma onda passou pelo corpo do imperador Guardiola de Barcelona, seu corpo se estilhaçou como um jarro de porcelana danificado, e fios de divindade e essência de vida vazaram pela fenda e voaram em direção à mulher de cabelos verdes longos. Como se estivesse fazendo uma refeição, esta mulher inalou e sugou toda a divindade e essência vital em sua boca. Ela parecia embriagada como se tivesse comido a comida mais deliciosa do mundo. Parecia um drogado que finalmente tomou sua droga favorita. Instantaneamente, um rei divino humano se transformou em dezenas de milhões de partículas e desapareceu para sempre deste mundo. Evite essa ondulação. O último aviso de Guardiola ainda ressoava nos ouvidos das pessoas. Ao mesmo tempo, mais gritos soaram nos ouvidos das pessoas. Alguns dos mestres supremos das tropas unidas ainda estavam no céu e não puderam se esquivar a tempo. Seus corpos foram atingidos pelas ondulações e tiveram o mesmo destino que o de Guardiola. Seus corpos se quebraram como lindos potes de porcelana com suas essências divinas fluindo. Não! Desviar! Não deixe essas malditas ondulações tocarem em você! O que está acontecendo? O que é esse poder? Droga! Eu não consigo me controlar. As ondulações têm uma estranha força de sucção. Afaste-se dela! Todos os mestres supremos ficaram alarmados e se transformaram em raios de luz e tentaram se esquivar dessas ondulações mortais. Infelizmente, essas ondulações se espalharam por todo este sistema estelar e engolfaram a maior parte do campo de batalha no espaço. Embora essas ondulações parecessem lentas, elas eram extremamente rápidas. Em apenas um segundo, elas passaram por todos com um ritmo estranho. Uma terrível catástrofe atingiu todos os mestres que estavam dentro e acima do reino dos deuses verdadeiros. Enquanto rugia de raiva, um dragão dourado gigante se transformou em pó. Do outro lado, o incomparável mestre Olier de Liverpool correu em direção a esta mulher misteriosa com longos cabelos verdes. Enquanto lutava para permanecer vivo, ele queria se autodetonar perto dessa mulher e machucá-la. No entanto, assim que ele chegou a 10.000 metros desta mulher, toda a sua energia vital e energia da alma se esgotaram, e ele se transformou em pó e desapareceu deste mundo. Esses mestres mais fracos das tropas unidas foram presos e não podiam se mover enquanto sentiam sua energia de núcleo vazando lentamente. Todos! Volte! Um grito raivoso soou do campo de batalha no espaço, e então uma onda de força misteriosa se elevou do continente, transformando-se em muitas ondas prateadas e colidindo com as verdes. Era o santo marcial continental Maradona. No momento mais perigoso, o mestre das tropas unidas, cujo poder era o segundo mais forte depois de Fake, voltou ao campo de batalha no espaço para descansar, finalmente acordou de seu sono profundo. Ele liberou as ondas de energia mais poderosas, e muitos fios de leis da natureza se expandiram no espaço com o campo de batalha no espaço como centro, rivalizando com o espírito assassino da mulher de cabelo verde. Depois que as ondas verdes passaram, os corpos dos mestres supremos das tropas unidas finalmente pararam de se desintegrar. As duas ondas diferentes continham diferentes leis da natureza, e essa foi a batalha mais direta entre as leis da destruição e as leis da criação. Parecia que um casal estava lutando no espaço e se desgastando. Esta era uma batalha sem derramamento de sangue,
mas intensa, uma única faixa de energia residual podia destruir estrelas. Os membros das tropas unidas soltaram suspiros de alívio. No entanto, esta situação durou menos de 10 minutos. De repente, Maradona cuspiu com a boca cheia de sangue e seu rosto ficou pálido. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1255. A Rainha das Lâminas. Todos ficaram chocados com isso. Maradona vai ser derrotado. A força do santo marcial continental Maradona era extremamente próxima do reino dos deuses supremos, e sua força atual quase alcançava o reino dos deuses supremos de nível intermediário, utilizando o poder das matrizes mágicas que já estavam configuradas no continente. Com tanta força, Maradona poderia ser considerado uma das figuras mais poderosas da história de Azeroth, mas foi derrotado em menos de 10 minutos. A força da mulher de cabelo verde era muito assustadora. Puf! Maradona cuspiu uma grande quantidade de sangue como se a água estivesse jorrando de uma fonte. No espaço, as ondulações prateadas diminuíram gradualmente, mas as ondulações verdes tornaram-se mais fortes. Essa reviravolta nos acontecimentos colocou o campo de batalha no espaço à beira da destruição. Os mestres supremos das tropas unidas já haviam se acalmado desde que seus corpos pararam de se quebrar devido ao aparecimento de Maradona. Mas, neste momento, suas expressões ficaram feias, eles sentiram claramente que o terrível poder de destruição se tornou mais forte em seus corpos, e eles não podiam mais suprimi-lo. Parecia que seus corpos e almas seriam completamente esmagados no próximo segundo. As infinitas ondulações verdes surgiram como ondas do oceano e rapidamente desgastaram as ondulações prateadas. O corpo de Maradona também começou a ser afetado. Rachaduras sangrentas gradualmente apareceram em seu corpo e os vasos sanguíneos incharam e tornaram-se visíveis em sua pele, com uma aparência assustadora. Parecia que a energia vital estava escapando rapidamente de seu corpo. Seu cabelo brilhante, preto e encaracolado foi esmaecendo gradualmente e ficando grisalho. Formiga, morra! Sílabas frias fluíram da boca desta mulher de cabelo verde. Como um morde indiferente que estava olhando para todas as criaturas humildes, esta mulher fria e cruel acenou com a mão e queria destruir tudo. Com um sorriso frio no rosto, esta mulher gostou de ver Maradona lutar como se um gato estivesse brincando com um rato. Parecia que essa mulher gostava do processo de esmagar um Deus supremo. Bã! 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 Uma tonelada de névoa de sangue apareceu ao redor do corpo de Maradona quando os vasos sanguíneos protuberantes explodiram, transformando-o em um homem ensanguentado. Quase nenhuma pele intacta podia ser vista nele, e ele estava coberto de sangue espesso. Apenas seus olhos que estavam em preto e branco se moveram, mostrando que ele ainda estava vivo. Bã! 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 Mais de uma dúzia de mestres das tropas unidas não puderam aguentar, explodiram e se transformaram em massas de névoa de sangue antes de cair e morrer para sempre. Todos os membros das tropas unidas ficaram com o rosto pálido. Agora que a situação havia chegado a este ponto, parecia que a guerra iria terminar no próximo segundo com um pensamento da mente desta mulher misteriosa. Comparados aos membros das tropas unidas, os insetos no céu emitirão uma série de frequências de energia espiritual de alegria. Todas as pontas de seus ossos apontavam para o céu e pareciam rugir silenciosamente para aumentar a presença de seu Lorde. O que deveríamos fazer? Senhor Santo Marcial Continental não pode lutar mais. Essa mulher de cabelo verde é muito assustadora. Quem é ela? Como é que ela está com os insetos? Apenas Sua Majestade Alexander pode bloquear esta mulher demoníaca. Sua Majestade o Rei Elfo Dourado Akinfeev matou os insetos e foi entregar a notícia. Espero que Sua Majestade Alexander possa voltar a tempo. Os insetos cercaram todo o espaço. Akinfeev conseguiu sair daqui vivo? Ele ainda não voltou.
O nosso continente Azeroth está destinado a ser eliminado? Todos ficaram chocados e não puderam fazer nada. Mesmo os generais mais inteligentes do continente, como o general demoníaco Mourinho e o general de ferro Capelo, não podiam fazer nada neste momento devido à enorme lacuna de força. O ataque de mar de humanos era fraco e inútil diante de tamanha força destrutiva, sem falar do fato de que havia mais insetos. Vamos acabar, formigas. Depois de torturar Maradona por um tempo, parecia que essa mulher com longos cabelos verdes perdeu o interesse. Ela de repente liberou sua força, e as ondulações verdes que estavam por toda parte se iluminaram, quebrando instantaneamente todas as ondulações prateadas. As terríveis leis de destruição piscaram e se moveram em direção a todos os mestres humanos. Qualquer um que fosse tocado pelas ondulações verdes seria instantaneamente transformado em pó. Todos os mestres das tropas unidas no campo de batalha no espaço fecharam os olhos de dor. Droga! Mulher? Poderia ser a rainha das lâminas dos insetos? Neste momento, uma voz clara soou nos ouvidos de todos. Essa voz foi abrupta, mas soou como música celestial aos ouvidos de cada membro das tropas unidas. Todos eles sabiam a quem essa voz pertencia. Era o Lorde de Azeroth, o único imperador humano Alexander. O Salvador que todos esperavam finalmente apareceu. Quando os membros das tropas unidas abriram os olhos com entusiasmo, eles viram aquela figura familiar no céu. As ondulações douradas piscantes substituíram as ondulações prateadas. Logo, o poder incomparável contido nas ondulações douradas expulsou a força destrutiva que as ondulações verdes deixaram nos corpos desses mestres, e aqueles mestres que estavam presos no céu finalmente tiveram a chance de escapar da zona de perigo e retornar ao campo de batalha no espaço. Nesse momento crítico, Fei finalmente conseguiu voltar. Com a luz dourada piscando ao seu redor, Fei instantaneamente mudou o jogo. Assim que ele voltou, os olhos de Fei se fixaram nessa mulher de longos cabelos verdes. Ele não achava que essa mulher com aparência humana controlava os insetos. Além disso, ele tinha certeza de que essa mulher de cabelos verdes não era como de Canil, que escondia sua identidade com uma folha de pele humana. Esta mulher nasceu assim. Será que, assim como nos filmes de ficção científica da Terra, existe uma figura semelhante à rainha das lâminas entre os insetos? Fei pensou consigo mesmo. Uma formiga mais forte, droga. Esta mulher de cabelo verde falava a antiga língua de Azeroth, fazendo Fei se perguntar se essa mulher era parente dos clã dos deuses ou do clã dos demônios. Será que essa mulher é a chamada Imperatriz Mãe que controla todos os insetos? No momento seguinte, Fei se transformou em um raio de luz dourada e correu em direção à mulher de cabelo verde sem parar. Sua presença era dominante e imparável. Ataque! Enquanto rugia, Fei deu um soco, e um feixe de energia aterrorizante penetrou no mar infinito de insetos, eliminando incontáveis insetos. O feixe de energia dourada atingiu o inseto gigante de nível Deus Supremo abaixo da mulher de cabelo verde, quase instantaneamente destruindo-o. Era uma força terrível. Quando Fei disparou em direção à Rainha das Lâminas, muitos insetos de alto nível rugiram e correram em direção a Fei. Ha ha ha! Insetos feios, vocês são as formigas, morram! Enquanto ria, as vastas leis oceânicas da natureza de Fei se espalharam, e nenhum inseto conseguia se aproximar dele. Como um raio, Fei apareceu instantaneamente diante dessa mulher de cabelo verde, e triturador de pedra do rei imortal já estava em suas mãos antes que todos pudessem reagir. Depois que foi ativado, anéis de runas cor de sangue apareceram ao redor do martelo de guerra gigante, e atingiu essa mulher misteriosa como uma arma divina do fim do mundo. Todos os membros das tropas unidas foram estimulados pelo ímpeto imparável de Fei. A moral das tropas, que foi fortemente reprimida, disparou instantaneamente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1256. Revertendo. Preparem a defesa.
prepare-se para a batalha em terra. Mestres de várias raças, recuem para o campo de batalha no espaço. Quase ao mesmo tempo, os comandantes mais inteligentes em terra tomaram a mesma e mais correta decisão. Com o súbito aparecimento do Imperador Humano, as tropas unidas acreditaram que iriam vencer em termos de força de combate de alto nível. O resto deles só precisava proteger o campo de batalha no espaço, e eles só podiam manter o ímpeto vitorioso usando todas as configurações que prepararam. Agora, Fei e esta mulher de cabelo verde estavam lutando. O martelo destrutivo desceu e a mulher de cabelo verde ergueu os braços instintivamente para bloquear. Um raio de luz verde passou e uma camada de armadura de escamas de pele de cobra verde apareceu no braço desta mulher que era lisa e semelhante a Jade. Suas mãos esguias também se transformaram em gigantescas garras de ossos verdes de 5 metros de comprimento com chamas verdes queimando ao redor delas. Então, este monstro fêmea de cabelo verde não se esquivou. Ela planejava agarrar o martelo gigante de Fei com as próprias mãos. Bum! Assim que o martelo e as garras colidiram, anéis de runas cor de sangue e chamas verdes voaram para todos os lados. Fei sentiu seu corpo estremecer um pouco antes de ser repelido e lançado voando. Isso era um pouco inacreditável. Deve-se notar que Fei trilhou o caminho da dominação física. Ele era mais familiarizado com seu personagem bárbaro, que possuía uma força bruta chocante e dominava o combate corpo a corpo. No entanto, Fei foi repelido. A força desse monstro fêmea de cabelos verdes era impressionante. A coisa boa era que o monstro fêmea de cabelo verde também foi repelido no segundo seguinte, e ela estava em pior condição. Suas garras foram quebradas em pedaços, ela caiu de sua montaria e voou para trás como uma bola de beisebol que foi atingida por um taco. Ela bateu no mar infinito de insetos e esmagou muitos insetos de nível médio e alto até a morte. A risada alta de Fei ressoou em todo o campo de batalha no espaço. A risada cheia de poder injetou uma confiança incomensurável nas tropas unidas, e aqueles soldados e mestres que ficaram com medo sentiram como se chamas estivessem queimando em seus peitos. No momento seguinte, Fei, que voou para trás, imediatamente voltou para a batalha. No entanto, seu alvo desta vez não era o monstro fêmea de cabelos verdes, mas sua montaria, um inseto semelhante a uma cobra de nível Deus Supremo. Sem dúvida, esse inseto semelhante a uma cobra que era equivalente a um Deus Supremo de nível 4 não conseguiu resistir e foi instantaneamente esmagado em pasta de carne como uma formiga diante de um dragão. Morte instantânea. Uma grande quantidade de pura essência divina foi refinada por Fei e voou para seu grande reino divino como um longo rio. Fei não tentou matar instantaneamente o monstro fêmea. Após o teste inicial, ele já sabia que essa mulher que parecia a rainha das lâminas tinha um poder chocante, e ela não era mais fraca do que ele. Seria difícil para ele matá-la em pouco tempo. Portanto, a chave para virar a mesa estava na destruição dos insetos do nível Deus Supremo que poderiam trazer catástrofes para as tropas unidas. Assim como Fei esperava, assim que ele matou o inseto semelhante a uma cobra de nível Deus Supremo, um rugido raivoso soou do mar infinito de insetos. Um raio de luz verde passou na frente de Fei como um raio, e era o monstro fêmea de cabelos verdes. Suas garras gigantes se recuperaram e atacaram o peito de Fei. Fei segurou seu martelo gigante diante no peito para bloquear, e as garras o atingiram. Então, uma grande quantidade de energia fluiu pelo martelo e Fei foi jogado para trás. Como se fosse a sombra de Fei, o monstro fêmea de cabelos verdes seguiu Fei e o atacou sem se conter. As garras que eram comparáveis às armas divinas deixaram muitos arcos no ar, uma vez que eram muito rápidas para os outros verem, e violaram a defesa do martelo gigante e feriram o corpo de Fei. Em apenas alguns segundos, Fei estava cheio de ferimentos como se fosse uma boneca que foi abusada. Formiga, morra, as sílabas frias soaram. As garras deste monstro fêmea de cabelo verde penetraram nas sombras do martelo que estavam por toda parte ao redor de Fei, atingindo o peito de Fei. Então,
Essa mulher rasgou o corpo de Fei em 2 pedaços, como se estivesse rasgando um pedaço de pano com os braços. Todos no campo de batalha no espaço ficaram chocados. O que está acontecendo? O imperador humano Sua Majestade, na verdade, morreu em batalha. Como isso é possível? Bum! 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 Nesse momento, uma série de explosões soou no espaço. Todos olharam para cima e viram as centenas de buracos de minhoca na área explodindo como fogos de artifício e foguetes que foram acesos. Os elementos espaciais caóticos afetaram quase completamente este sistema estelar. A força destrutiva explodiu e se espalhou para fora do centro das formações dos insetos, e os insetos que não esperavam por isso se transformaram em nada como se um tsunami passasse por um grupo de esculturas de areia. Muitas ondulações douradas começaram a se mover neste sistema estelar. Foi a presença do imperador humano Alexander. As ondulações douradas instantaneamente se espalharam por todo o sistema estelar, e as áreas por onde as ondulações viajaram pareciam estar isoladas do universo. Uma área de mais de 100.000 km³ foi selada por uma camada dourada de parede de luz. Barreira espacial. Esta é a barreira espacial perfeita. Alexander não morreu. Haha! Que cara astuto! Ele usou os elementos espaciais das explosões dos buracos de minhoca para selar a área ao redor do campo de batalha no espaço. Santo Marcial Continental Maradona, que se recuperava lentamente dos ferimentos, foi o primeiro a reagir, e a alegria estava estampada em seu rosto. Guerreiros das Tropas Unidas, é hora de contra-atacar! A voz de Fei ressoou no espaço quando aquela figura arrojada reapareceu acima do campo de batalha. Banhado em luz dourada, parecia que este homem era o deus da guerra que renasceu das cinzas. Neste momento, todos perceberam que o imperador humano que o monstro fêmea de cabelos verdes matou era apenas um fantasma, e o verdadeiro imperador humano secretamente destruiu todos os buracos de minhoca na área e selou este espaço após enganar o monstro fêmea. As explosões dos buracos de minhoca quase mataram mais da metade dos insetos. Agora, parecia que Fei queria fechar a porta e vencer os inimigos que estavam dentro de seu território. Atualmente, as tropas unidas eram mais fortes e tinham mais soldados em comparação com os insetos restantes dentro do selo. Era mesmo a hora do contra-ataque. Muitos mestres das tropas unidas se transformaram em raios de luz e correram em direção aos insetos. Muitos selos espaciais espirituais de punho que estavam escondidos no espaço e não foram ativados foram liberados neste momento, e todas as matrizes mágicas divinas gravadas no solo também liberaram chamas de energia crescentes, derretendo instantaneamente muitos insetos de alto nível. A rainha das lâminas dos insetos foi bloqueada por Fei. Raios de chamas de energia dourada dispararam do corpo de Fei repetidamente, e essas faixas de chamas de energia em forma de corrente criaram uma prisão de luz que tinha cerca de 1 km³, prendendo Fei e este monstro fêmea de cabelo verde dentro. Este era um reino de aprisionamento espacial, congelando as energias de sua batalha para que outros de fora não fossem afetados. O tempo passou rapidamente. Finalmente, quando todos os insetos dentro deste espaço selados foram mortos, todos voltaram sua atenção para o duelo dentro da prisão dourada de luz. Fei teve que admitir que esta rainha das lâminas era resistente, e ela durou muito tempo enquanto enfrentava os ataques ferozes de Fei. No entanto, ela agora estava em um estado de fraqueza e Fei planejava capturá-la viva para descobrir mais segredos sobre os insetos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1257. Mudança chocante. O final da batalha não foi muito surpreendente. Para as tropas unidas do continente Azeroth, especialmente aqueles que seguiam Fei desde que este ainda era o rei de Shambod, o imperador humano representava invencibilidade e milagres. Independentemente de quão difícil fosse a situação, enquanto esse homem aparecesse, a situação estaria invertida.
A radiante prisão de luz dourada gradualmente desapareceu, e Fei pousou lentamente no campo de batalha no espaço com este monstro fêmea de cabelos verdes em sua mão. Esta mulher lutou como uma louca e queria fugir, mas dezenas de milhares de finos fios dourados de energia enrolaram-se firmemente em torno de seu corpo. Esta era a materialização das leis do espaço. A compreensão de Fei das leis do espaço atingiu um nível impensável, e ele poderia transformar esse poder misterioso em fios macios e criar a prisão mais resistente. Foi assim que ele prendeu a líder dos insetos. Humilde formiga, morra! Esta mulher cuspiu muitas palavras antigas enquanto lutava. Ban! Fei a jogou no chão e olhou em volta. Havia cadáveres em todo o continente e o sangue formava rios. Parecia que uma catástrofe mundial atingiu este lugar. Muitos guerreiros feridos permaneceram em suas posições enquanto seguravam suas armas com firmeza. A determinação podia ser vista em seus olhos, e os cadáveres de seus companheiros jaziam ao lado deles. Mais de 20% dos soldados comuns morreram ou estão gravemente feridos. General demoníaco Mourinho relatou concisamente a contagem de vítimas a Fei. A boa notícia é que ainda temos mais de 2.000 semideuses, bem como 4.650 de almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata. Os arsenais do continente Azeroth têm criado cada vez mais máquinas de guerra. Com as forças atuais que temos no campo de batalha no espaço, devemos ser capazes de proteger este lugar. Se pudermos arrastar esta guerra e estagnar aqui por muito tempo, talvez seja mais benéfico para nós. Wenger ponderou e disse: podemos utilizar totalmente o potencial de guerra do continente e contar com as infraestruturas de Azeroth. Isso é improvável. O deus da guerra de Zenith Arshavin não parecia hesitante ao se levantar diante desses comandantes de nível continental. Ele disse: os insetos estão em uma expedição. Já que escolheram o continente Azeroth como campo de batalha, eles tentarão ser o mais rápido possível. Eles não iriam deixar esta guerra durar mais de um mês, eles vão usar tudo para acabar com isso em um curto espaço de tempo. Hahaha, meu jovem, é um milagre transformarmos algo impossível em realidade. Se quisermos vencer esta guerra, temos que criar um milagre. Este pode ser um bom caminho. Ferguson, um velho general, respondeu. Nesse momento, todos voltaram suas atenções para Fei. Antes, essas figuras influentes ditavam o destino do continente com suas palavras e ações, mudando a vida de muitas pessoas. Mas agora, eles tinham que ouvir este homem que era muito mais jovem do que eles. Quando Fei estava prestes a dizer algo, ele de repente sentiu uma mudança e ergueu os olhos em direção a um local no universo infinito. Vários raios de luz dispararam em direção a Fei e se fundiram em seu corpo como pássaros retornando ao ninho. Eles eram os poucos itens santos. O trono da criação, o cetro da criação e a armadura da criação voaram de volta para o corpo de Fei do outro sistema estelar. Então, isso quer dizer, o selo que coloquei a milhões de quilômetros de distância já está aberto. Meu sósia e aqueles mestres das tropas unidas já morreram na batalha. Fei ficou chocado com o incidente e também ficou triste com a perda daqueles bravos mestres. Esses 3 itens santos tinham a qualidade suprema e tinham suas divindades independentes. Apenas aqueles que foram aceitos por eles poderiam usá-los, e outros não poderiam usá-los de forma alguma. A única explicação para o retorno deles do outro sistema estelar era que os insetos destruíram o selo que Fei colocou e mataram seu sósia e os mestres das tropas unidas. Essa era a pior notícia que Fei poderia receber neste momento. O que aconteceu? Como uma coisa dessas aconteceu tão rápido? Fei pensou consigo mesmo. A força que ele deixou naquele sistema estelar era poderosa. Mesmo que os ataques dos insetos aumentassem 10 vezes, a defesa não poderia ser violada em tão pouco tempo. Vendo Fei olhando para longe enquanto seu rosto mudava de cor, os comandantes inteligentes ao lado dele adivinharam o que aconteceu. O sistema estelar onde os insetos planejavam usar como ponto de salto foi conquistado, e isso fez com que os insetos obtivessem o controle da área. Eles só precisavam fazer mais um teletransporte através dos buracos de minhoca, e eles iriam descer diretamente no continente Azeroth, destruindo o plano que as criaturas no continente Azeroth criaram.
Isso era algo que ninguém queria ver. Prenda-a temporariamente, e irei atrair os inimigos de acordo com nosso plano anterior. Fê instantaneamente decidiu e colocou vários selos dentro da mulher de cabelos verdes, impedindo-a de escapar. Então, ele se transformou em um raio de luz e disparou em direção ao sistema estelar do ponto de salto que foi conquistado. Embora a situação atual fosse terrível, ainda havia coisas que Fei poderia fazer. Antes do início desta guerra, os seres mais inteligentes do continente Azeroth criaram muitos planos de batalha para várias situações, e este foi um dos casos que eles previram. De acordo com este plano de contingência, Fei, a figura mais poderosa do lado do continente Azeroth, precisava matar muitos insetos e provocá-los, atraindo-os para o campo de batalha no espaço. Claro, a execução deste plano não era tão simples quanto parecia. Todos do campo de batalha no espaço ficaram ocupados. Aqueles que sobreviveram até agora não tiveram tempo de cuidar dos cadáveres dos heróis que morreram em batalha. Em vez disso, os magos invocaram chamas ardentes e deixaram os cadáveres desses heróis voltarem para os braços das estrelas. Droga! O que está acontecendo? Antes que Fei pudesse alcançar o sistema estelar do ponto de salto, ele encontrou inúmeros insetos que estavam avançando em direção ao campo de batalha no espaço na metade do caminho. Ficou claro que os insetos não saltaram em direção ao continente Azeroth como todos esperavam. Em vez disso, todos eles se moveram em direção ao campo de batalha no espaço. A situação tomou outro rumo inesperado, mas era uma boa notícia. Era algo que as tropas unidas do continente Azeroth queriam ver. Para ter certeza de que todos os insetos estavam avançando em direção ao campo de batalha no espaço, Fei foi contra a corrente de insetos e correu para o sistema estelar do ponto de salto para ver o que estava acontecendo. A cena o chocou. Dezenas de milhares de buracos de minhoca estavam teletransportando insetos para este sistema estelar, mas todos eles correram em direção ao campo de batalha no espaço assim que chegaram como se tivessem enlouquecido. Esses insetos nem mesmo planejavam criar os buracos de minhoca que levariam diretamente ao continente Azeroth. Atualmente, um enorme buraco de minhoca estava se formando rapidamente. Era evidente que um inseto terrível estava tentando descer. O que está acontecendo? Por que todos os insetos estão correndo em direção ao campo de batalha no espaço? Fei descobriu que tudo o que estava acontecendo estava além de sua imaginação, e então uma luz acendeu em sua mente. Aquela mulher de cabelo verde lentamente se materializou na mente de Fei, e de repente ele percebeu algo. Será que os insetos estão tão loucos porque aquela rainha das lâminas foi capturada por mim? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1258. Criaturas mortas-vivas. Os insetos ficaram completamente malucos. Como as ondas do mar, eles avançaram em direção ao campo de batalha no espaço e nem mesmo atacaram Fei, que era seu inimigo mortal. Os dois grupos voaram em direções diferentes e estavam a menos de 100 metros um do outro, mas nenhuma batalha ocorreu. Fei permaneceu no sistema estelar do ponto de salto e observou cuidadosamente os movimentos dos insetos. Agora, Fei tinha certeza de que a mulher de cabelo verde não era a lendária Imperatriz-Mãe, mas seu status também não era baixo. Caso contrário, os insetos não se comportariam de forma tão maluca. Uma vez que Fei selou o espaço ao redor do campo de batalha, os insetos não conseguiam abrir buracos de minhoca de mão única para se teletransportar para lá. Eles só poderiam voar até lá viajando através dos dois sistemas estelares. Para o continente Azeroth, esta era uma ótima notícia. Uma parte dos insetos de baixo nível se perdia no espaço e morria, e apenas os insetos de baixo nível sortudos e aqueles que estavam ligados a insetos de alto nível poderiam chegar ao destino final. Claro, os insetos de nível médio e alto não enfrentariam tal destino. Fei ficou feliz ao ver os inimigos sofrerem baixas antes do início de uma nova batalha. O sistema estelar do ponto de salto estava a mais de 1 milhão de quilômetros de distância do sistema estelar onde ficava o campo de batalha no espaço, e os insetos levariam mais de meio dia para chegar lá. Até então,
as tropas unidas devem estar prontas. Fei fixou os olhos no buraco de minhoca gigante, semelhante a um planeta, dentro deste sistema estelar. Como anéis de poeira ao redor das estrelas gigantes, anéis de luz irradiavam para fora deste enorme buraco de minhoca. Ao mesmo tempo, uma onda de presença fria aterrorizante e violenta também estava surgindo. Esta era a presença mais assustadora de um inseto que Fei havia sentido até agora. Estava cheio de uma intenção assassina primitiva, e mesmo um traço dela poderia transformar instantaneamente um rei divino em pó. No momento, mais de 20 insetos de nível Deus Supremo estavam guardando cuidadosamente a área ao redor deste enorme buraco de minhoca, evitando que acidentes acontecessem. Deve ser a Imperatriz Mãe que estava tentando descer por este buraco de minhoca. Fei de repente teve uma ideia e se escondeu usando as leis do espaço, aproximando-se cuidadosamente deste buraco de minhoca. Ele não podia deixar a Imperatriz Mãe dos insetos descer. Pior ainda, mesmo que ele não pudesse impedir, ele tinha que atrasar por algum tempo. Embora a proposta do general erudito, Wenger de prolongar a guerra fosse difícil de realizar, uma parte de sua recomendação estava alinhada com os pensamentos de Fei. Quanto mais tempo durasse a guerra, especialmente o tempo passado no espaço, melhor para o continente Azeroth. Depois de refinar e absorver a energia do núcleo de vários insetos de nível Deus Supremo, a força de Fei disparou e atingiu o pico do reino dos deuses supremos. Sua compreensão das leis do espaço também atingiu o nível mais alto, por isso não foi difícil para ele se esconder desses insetos de nível Deus Supremo de nível médio e inferior. Logo, Fei contornou a área de defesa que os insetos colocaram e chegou à beira do enorme buraco de minhoca. Este buraco de minhoca era muito grande. Mesmo os insetos que pareciam pequenos meteoritos pareciam partículas de poeira na Terra quando comparados a ele. Traços de elementos espaciais instáveis saíram do buraco de minhoca, fazendo o coração de Fei balançar um pouco. Tão poderoso! Antes mesmo de aparecer, tal presença já está sendo emitida. Se realmente chegar, talvez eu não consiga pará-lo. É este o poder da Imperatriz Mãe dos insetos. Fei pensou consigo mesmo em estado de choque. Felizmente, as leis da natureza eram justas com todos. Quanto mais poderosa era uma entidade, mais restrições a força de equilíbrio do mundo colocaria sobre ela quando quisesse viajar através do espaço e do tempo. Era evidente que este Lorde Supremo dos Insetos não tinha entendido as leis do espaço tão perfeitamente quanto Fei, então precisava de 1 tonelada de energia e tempo para criar um buraco de minhoca grande o suficiente para viajar. Fei não destruiu instantaneamente este buraco de minhoca. Em vez disso, ele esperou pacientemente pela oportunidade perfeita para atacar. O tempo passou lentamente. A presença vinda do buraco de minhoca ficou cada vez mais forte. Mesmo aqueles mais de 20 insetos de nível Deus Supremo não conseguiram lidar com a pressão vinda da Imperatriz Mãe, e tiveram que se afastar por mais de 10.000 metros. De repente, um raio de luz prateada saiu do enorme buraco de minhoca. Então, parecia que uma seção de uma garra de osso verde gigante apareceu na luz como o tentáculo do Deus da Destruição. Fei vagamente sentiu que essa garra de osso gigante era bem parecida. No entanto, não havia tempo suficiente para ele pensar. Com um pensamento, 20 massas de luz cor de sangue voaram para fora do corpo de Fei, e ele as enviou diretamente para este enorme buraco de minhoca usando uma grande técnica que ele compreendeu depois de dominar as leis do espaço. Instantaneamente, raios de energia diabólica sem paralelo surgiram dentro do buraco de minhoca, desestabilizando os elementos espaciais que estavam se acalmando e tornando a estrutura espacial deste buraco de minhoca frágil. Uma série de rugidos soou. Aqueles mais de 20 insetos de nível Deus Supremo que estavam a mais de 10.000 metros de distância descobriram Fei e correram em sua direção. Ha ha ha! Fei riu e explodiu este enorme buraco de minhoca usando o poder das leis do espaço. No momento seguinte, elementos espaciais aterrorizantes tornaram-se agressivos e enviaram ondas de energia através do sistema estelar. Parecia que um antigo planeta havia entrado em colapso e todo o sistema estelar foi afetado.
Alguns meteoritos gigantes por perto foram transformados em pó sob tanto choque. Centenas de milhões de insetos de baixo nível foram mortos, e mesmo aqueles insetos de nível Deus Supremo que estavam atacando foram pegos de surpresa e foram derrubados. Foi uma catástrofe para os insetos. Essa explosão também destruiu mais da metade das dezenas de milhares de buracos de minhoca estabilizados que estavam teletransportando insetos. Apenas os insetos de alto nível que estavam mais longe deste enorme buraco de minhoca sobreviveram, embora tenham ficado gravemente feridos. Com sua compreensão das leis do espaço, Face esquivou de todas as ondas de energia como se estivesse surfando em um oceano, evitando todos os ferimentos. No momento seguinte, Fei apareceu diante de um inseto de nível Deus Supremo, e um raio de luz brilhou no cetro da criação. A energia chocante disparou e penetrou neste inseto antes de refinar a energia em seu corpo e puxá-la para o corpo de Fei. Fei fez isso várias vezes. Em um curto momento, Fei matou 3 insetos de nível Deus Supremo enquanto o caos estava acontecendo. Agora, os outros insetos de nível Deus Supremo finalmente reagiram, rugiram e o cercaram cuidadosamente. Como esses insetos eram inteligentes, eles ficaram atordoados com a força de Fei e não ousaram lutar contra eles sozinhos e formaram uma equipe tática. Fei riu e cantou uma encarnação. Os cadáveres dos 3 insetos do nível Deus Supremo que foram mortos de repente começaram a se mover. Chamas vermelhas apareceram em seus olhos turvos, e um brilho metálico cinza espalhou-se por seus corpos. Enquanto seus ossos rangiam, eles avançavam em direção a seus antigos colegas como maníacos. Magia dos mortos-vivos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1259. Matando demônios. O aparecimento de insetos mortos-vivos de nível Deus Supremo pegou os insetos de nível Deus Supremo de surpresa. A magia dos mortos-vivos que Fei usou combinou as habilidades de seu personagem necromante do mundo Diablo e a antiga herança do Palácio Divino dos Mortos-Vivos no continente Azeroth. As criaturas mortas-vivas que Fei criou tinham danos insanos, mas ele tinha controle absoluto sobre elas. Os insetos mortos-vivos de nível Deus Supremo eram poderosos. Sob o controle de Fei, cada um bloqueou um oponente e usou ataques suicidas. No momento seguinte, Fei não hesitou e usou o poder das leis do espaço para piscar na área, instantaneamente transformando mais 5 insetos de nível Deus Supremo em criaturas mortas-vivas. Essa mudança mudou instantaneamente a situação no mais curto espaço de tempo. A vantagem que os insetos tinham em termos de entidades em nível Deus Supremo foi lentamente perdida. Ao mesmo tempo, uma série de ondas sonoras semelhantes às de um tornado saiu do enorme buraco de minhoca que estava desabando. Aquela entidade incomparável dos insetos que estava sendo teletransportada lutou como um louco, querendo estabilizar o buraco de minhoca em colapso e descer neste sistema estelar o mais rápido possível. A força desta figura era verdadeiramente insana. Se outro inseto de nível Deus Supremo estivesse nessa situação, ele teria sido destruído pelos elementos espaciais caóticos. No entanto, esta entidade foi capaz de durar e até tentou reestabilizar o buraco de minhoca. No entanto, isso era o melhor que esta entidade pôde fazer. No momento seguinte, grandes ondas de névoas demoníacas preto-avermelhadas se ergueram dentro do buraco de minhoca em colapso. Muitos gritos estridentes que pareciam vir de tempos antigos ressoaram dentro do buraco de minhoca, e a névoa demoníaca avermelhada se espalhou como se uma garrafa de tinta tivesse sido despejada dentro de um poço de água, manchando mais da metade do enorme buraco de minhoca prateado. Nota de TL. O autor tornou um pouco confuso, uma vez que a palavra demônio foi usada para muitos propósitos. Eu presumiria que os demônios no clã dos demônios são diferentes dos demônios que foram selados nos ovos gigantes. Acho que esses demônios que foram selados eram os antigos demônios estrangeiros. Eu deixei minha terra natal e fui preso por milhares de anos. Ha ha ha! Agora estou livre! Saiam, irmãos! Nossa era está aqui! Hehehehe!
Finalmente consegui ver o mundo exterior de novo. Estou emocionado. Eu posso sentir o cheiro do universo. Muitas vozes loucas, cruéis e frias jorraram das névoas preto-avermelhadas como se fossem chamados do inferno, e estavam cheias de júbilo. Esses seres sugavam a energia ao seu redor, parecendo que estavam manchando e destruindo tudo na área. Tais ações provocaram o Lorde Supremo dos Insetos, que tentava passar pelo enorme buraco de minhoca que estava prestes a desabar. Muitos rugidos e frequências de energia espiritual apareceram nos elementos espaciais emergentes, tentando tirar as névoas demoníacas preto-avermelhadas. Quem é esse? Como você ousa lutar contra nós, demônios do inferno? Hehehe, parece que encontramos alguém que não tem olhos. Esta figura parece forte. Hahaha, irmãos, vamos devorar esta pobre alma. Droga! Onde estamos? Este não é o espaço selado, eu sinto ondas terríveis de elementos espaciais, caos e destruição. Muitos gritos diabólicos agudos soaram das névoas demoníacas. Dentro do enorme buraco de minhoca que estava prestes a desabar, as duas partes ficaram ansiosas e começaram a batalhar. Eles eram todos personagens malignos e perversos, um lado era o Lorde Supremo dos Insetos e o outro lado composto pelos demônios que haviam sido selados por incontáveis anos. Nenhum deles era um alvo fácil, e eles lutaram até a morte. Ha 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 ha! Fei riu enquanto corria entre os insetos do nível Deus Supremo e matava essas forças de combate de alto nível dos inimigos. Essas névoas demoníacas preto-avermelhadas vieram daqueles ovos selados que Fei descobriu no espaço selado sob a capital do antigo Império Anji. Muito antes desta guerra, Fei havia transferido esses ovos selados para seu grande reino divino. Quando ele explodiu o buraco de minhoca enorme, ele quebrou cerca de 30 ovos selados gigantes e os enviou para o buraco de minhoca, querendo ver esses terríveis demônios lutarem contra o Lorde Supremo dos Insetos. Isso fazia parte do plano de Fei e estava funcionando exatamente como ele havia imaginado. Os demônios que haviam sido selados e o Lorde Supremo dos Insetos eram todos arrogantes e instantaneamente lutaram com pouca provocação necessária. Um lado tinha a raiva reprimida que foi acumulada ao longo dos anos, e o outro lado queria reforçar rapidamente os insetos que estavam no campo de batalha no espaço. Depois de Fei usar alguns truques, essas duas partes ficaram furiosas e não permitiram nenhum desrespeito, batalhando ferozmente. Enquanto prestava muita atenção à batalha que estava acontecendo dentro do buraco de minhoca, Fei correu e matou os insetos de nível Deus Supremo e controlou seus cadáveres com magia dos mortos-vivos. Logo, todos os insetos de nível Deus Supremo foram mortos, e 20 insetos mortos-vivos intactos ficaram atrás de Fei em uma formação compacta. Então, Fei ficou a mais de 1000 metros de distância do enorme buraco de minhoca e observou pacientemente a batalha. Ficou claro que depois de ser selado por milhares de anos, a força desses demônios caiu significativamente. Mesmo que houvesse cerca de 30 deles, o enfurecido Lorde Supremo dos Insetos tinha vantagem e usou uma técnica misteriosa para matar mais de 10 demônios em um curto período de tempo. Então, o enorme buraco de minhoca que estava prestes a desabar gradualmente começou a se estabilizar sob a supressão do Lorde Supremo dos Insetos. Tanta força, Fei pensou consigo mesmo, a força deste Lorde Supremo dos Insetos é aterrorizante. É muito mais forte do que eu. Com outro pensamento, cerca de 30 outros raios de luz vermelha saíram do corpo de Fei e voaram para o buraco de minhoca. Outros 30 selos foram abertos e aqueles demônios foram enviados para o campo de batalha dentro do buraco de minhoca. Ha ha ha! Nós estamos livres. O que é isso? Ousa nos atacar. Droga! Está procurando a morte. Esses demônios foram selados por muito tempo. Como resultado, suas mentes não estavam funcionando corretamente. Assim que saíram dos ovos selados, sua primeira reação foi atacar o Lorde Supremo dos Insetos. Usando a vantagem dos números, os demônios gradualmente inverteram o ímpeto da batalha. Usando as leis da natureza, Fei selou a área ao redor do buraco de minhoca e secretamente bagunçou as estruturas espaciais desse enorme buraco de minhoca. Dentro do buraco de minhoca,
as duas partes violentas lutaram até a morte. A batalha continuou por cerca de 2 horas. Gradualmente, a Imperatriz Mãe dos Insetos de alguma forma recuperou a vantagem e até matou mais de 40 demônios. Apenas cerca de 10 demônios foram deixados, e eles amaldiçoaram de raiva e tentaram sobreviver. Esses demônios eram originalmente existências impossíveis de matar, mas a Imperatriz Mãe de alguma forma matou muitos deles. Cada vez que a Imperatriz Mãe estava prestes a obter a vitória, Fei mandava mais demônios para o buraco de minhoca. Cerca de 4 horas depois, todos os ovos gigantes selados dentro do grande reino divino de Fei foram enviados para o buraco de minhoca, sendo mortos pelo Lorde Supremo dos Insetos. Apenas alguns demônios mais poderosos ainda estavam lutando e tentando sobreviver. Vendo isso, Fei não hesitou e liberou o poder das leis do espaço, destruindo completamente o enorme buraco de minhoca. Bum! Após um barulho alto, este super buraco de minhoca finalmente entrou em colapso e desapareceu neste sistema estelar. É surpreendente que eu usei os insetos para matar esses demônios selados. Isso também é bom. Um dos fardos em minha mente se foi. Agora que este enorme buraco de minhoca foi destruído, os insetos não podem criar outro facilmente. É hora de eu voltar ao campo de batalha no espaço e descobrir a identidade daquele monstro fêmea de cabelos verdes. Ei, você gosta desta novel, Suicidas? No início, a Tropa Unida sofreu muitas baixas. No entanto, os comandantes inteligentes e experientes das Tropas Unidas logo compreenderam a psicologia dos insetos. Usando o monstro fêmea de cabelo verde que era a isca perfeita, as Tropas Unidas mudaram o local de sua prisão e puxaram os insetos para diferentes lugares. No processo, várias grandes emboscadas foram bem-sucedidas e muitos insetos foram mortos. No entanto, havia muitos insetos. Parecia que eles nunca seriam todos mortos. O mais surpreendente foi que alguns insetos gigantes se enraizaram no solo como sementes. Em seguida, eles criaram novos insetos, como máquinas de reprodução. A velocidade de reprodução era insana. Novos insetos foram criados a cada segundo. Parecia que esses insetos poderiam usar qualquer coisa como combustível. Bum! Os mestres gnomos, todos com cerca de 1 metro de altura, seguravam grandes canhões de energia de ferro que eram 4 vezes maiores. Sem precisar mirar, eles lançaram balas de canhão de energia nos insetos repetidamente. Esse tipo de produto alquímico inimaginável era mais bem usado em guerras. Cada vez que uma bala de canhão voava, milhares de insetos se transformavam em cinzas. As balas de canhão que aqueles alquimistas divinos disparavam poderiam matar insetos de nível Deus. Ao lado da legião de gnomos, estavam os arqueiros divinos do clã dos elfos. Muitas flechas que continham energia de gelo voaram dos arcos dos arqueiros elfos, disparando pelo céu e pregando muitos insetos no chão. A energia fria no ar e o gelo no solo reduziram muito a velocidade de movimento dos insetos, e eles eram quase como alvos fixos. Antes que eles pudessem usar suas terríveis habilidades ofensivas, os gnomos e elfos já os mataram. Ao mesmo tempo, os anões começaram uma dura batalha no subsolo. Alguns dos insetos eram ótimos em cavar cavernas e viajar no subsolo. A missão dos anões era proteger o solo, evitando que os insetos atacassem as tropas unidas por baixo. Em cavernas escuras onde ninguém podia ver, os anões lutavam contra os insetos ferozmente. Os poderosos guerreiros do Rei Anão Dourado balançavam seus martelos e machados de guerra, tirando a vida desses insetos. Uma série de raios elétricos, raios de gelo e ondas de choque surgiram no subsolo. Muitos túneis e cavernas desabaram e grandes pedaços de terra afundaram, enterrando muitas criaturas. No céu, dragões que eram conhecidos por sua poderosa força física e linhagem de sangue de alto nível trabalhavam com mestres humanos, atacando insetos de alto nível. A batalha neste lugar era mais cruel, até o próprio espaço estava prestes a ser destruído. As terríveis ondas de energia bloquearam o céu e as várias ondas de energia elementais tornaram-se violentas. Qualquer pessoa abaixo do pico do Reino do Sol Ardente não poderia participar desta batalha. Se voassem a mais de 100 metros do solo,
seriam despedaçados pela energia residual. Milhares de naves espaciais de alta tecnologia que foram modificadas a partir dos cadáveres das naves-mãe dos insetos vieram da Terra e voaram no céu, preparando-se para a batalha. Essas espaçonaves disfarçadas de insetos e se esgueiraram entre eles antes de atacar de repente. Bum! Uma esfera de luz penetrante explodiu no espaço, e a terrível nuvem em forma de cogumelo se expandiu em todas as direções. As bombas nucleares, que eram as armas mais avançadas da Terra, foram usadas de forma imprudente no espaço. As terríveis ondas de radiação e picos de energia transformaram vários insetos em seus elementos mais primitivos. Mesmo os insetos de nível Deus foram permanentemente feridos e às vezes morreram quando o poder das bombas nucleares os atingiu. Os ataques mais primitivos e terríveis dos insetos, que eram as frequências de energia do espírito, foram combatidos pelos magos das Tropas Unidas. Nesta batalha trágica, as Tropas Unidas não esconderam nada. Todos os frutos da pesquisa do laboratório de cientistas loucos foram colocados em uso na batalha. 1 tonelada de pó feito de rochas brancas místicas foi espalhada no espaço, e as armas feitas de tais minerais causaram danos letais aos insetos que eram mestres em controlar outros com energia espiritual. As Tropas Unidas estavam mais preparadas e seu moral estava mais alto. Como resultado, seu estilo de combate era mais orientado para objetivos e mais flexível. No entanto, os insetos tinham incontáveis soldados, total destemor e frieza com todos, incluindo eles próprios. A intensidade da batalha na área disparou. Nesse momento, Fei finalmente voltou. Sob o comando de Fei, os 20 insetos mortos-vivos de nível Deus Supremo se juntaram à batalha e quebraram o delicado equilíbrio que foi criado. O ímpeto da guerra mudou completamente. A habilidade mais assustadora da magia dos mortos-vivos era que ela podia se espalhar como uma praga. Agora que Fei, uma entidade que estava perto do nível do Deus da criação, era quem lançava magia morta-viva, mais e mais insetos se tornaram insetos mortos-vivos, virando seus espinhos de ossos e dentes afiados em direção a seus ex-companheiros. Logo, centenas de milhões de insetos foram transformados em insetos mortos-vivos. No entanto, Fei manteve o controle e não deixou que o aumento do número de insetos mortos-vivos saísse do controle. Afinal, a magia dos mortos-vivos era uma forma perigosa de magia. Uma vez que se espalhou à vontade e criou muitos insetos mortos-vivos, mesmo Fei, que era incrivelmente poderoso, poderia não ser capaz de controlar cada um deles. Se essas ferramentas de batalha mortas-vivas saíssem do controle, eles poderiam atacar e prejudicar as Tropas Unidas. Esta batalha durou 3 dias, e as Tropas Unidas reivindicaram a vitória no final. Embora as Tropas Unidas tenham saído vitoriosas nesta batalha, elas sofreram muitas baixas. Pelo menos 30% dos soldados e mestres sangraram e morreram nesta terra, transformando-se em poeira estelar e apenas vivendo na memória de seus entes queridos e camaradas. Olhando para os cadáveres no chão, Fei não pôde deixar de se sentir triste. Entre esses heróis que morreram, quantos deles eram maridos, pais e filhos daqueles no continente Azeroth? A história do continente vai se lembrar deles para sempre. Claro, apenas se o continente ainda existir após esta guerra. Embora esta batalha tenha acabado, as Tropas Unidas não se atreveram a abrandar. Eles rapidamente contabilizaram as vítimas e começaram a consertar as estruturas defensivas e a se preparar novamente. Todos sabiam que a guerra não havia acabado. Embora eles tivessem matado muitos insetos desta vez, a lendária Imperatriz Mãe não estava aqui. Uma vez que esse Lorde Supremo dos Insetos viesse, muitos mais insetos viriam com ele. O fim da guerra ainda estava longe, mas os insetos estavam ficando cada vez mais loucos. Ei, Alexander, você nunca vai adivinhar o que descobrimos nesta mulher. Dentro do laboratório de cientistas loucos, Caim disse a Fei com um sorriso animado. O monstro fêmea de cabelos verdes agora era um projeto de pesquisa. Os cientistas da Terra e os magos do continente Azeroth estavam todos interessados nesta mulher que tinha a aparência de um humano, mas o físico de um inseto. Eles já haviam feito muitos experimentos. O que você descobriu? Fei perguntou curiosamente.
Você nunca poderia pensar nisso. Essa mulher tem pouco menos de 1.200 anos. De acordo com a teoria da Terra sobre a genética, genética, ela é idêntica aos membros do antigo clã dos deuses que foram destruídos. Caim disse com entusiasmo, idêntica. Ah! Você sabe o que isso significa. O que isto significa? A cara lançou um olhar de desprezo para Fei e disse, estúpido. Isso significa que essa mulher é parente do antigo clã dos deuses. Fei ficou um pouco sem palavras. Depois de uma pausa, ele respondeu, eu sei disso. O que isto significa? Você lutou com ela antes, então você deve ser capaz de dizer que ela tem a energia dos insetos dentro dela, mas ela deve ser uma descendente dos deuses antigos. Também fizemos alguns testes e descobrimos que ela está prestes a fazer 1.200 anos. Isso significa que quando o continente Azeroth lutou com os poluidores da última vez, ela ainda era uma criança. Talvez ela tenha sido levada pelos insetos naquela época. Caim disse enquanto balançava os braços e as pernas, parecendo estar dançando. A cara acrescentou, o problema é que os insetos mataram incontáveis deuses e demônios, tentando exterminar essas duas raças. Por que eles tiraram uma garota imatura do clã dos deuses? Em vez de matá-la, eles a transformaram nesta forma. Além disso, quando você capturou essa mulher, os insetos ficaram ansiosos e ainda mais loucos. Parece que eles querem resgatá-la a todo custo. Por que eles estão tão preocupados com esta mulher? Você não acha estranho? Caim continuou de onde a cara parou. O problema está aqui. Esta mulher parece ser muito importante para aquela imperatriz mãe dos insetos. A imperatriz mãe estava até mesmo disposta a sacrificar bilhões de soldados, centenas de insetos de nível rei divino e dezenas de insetos de nível Deus Supremo. Por que essa mulher é tão importante para a imperatriz mãe? Por quê? Agora, Fê entendeu o que esses dois cientistas loucos estavam tentando dizer. Ele perguntou, certamente. Deixando a imperatriz mãe tão nervosa, quais são os segredos desta mulher? Isso, não temos certeza ainda. Precisamos fazer mais pesquisas. Talvez você possa tentar se comunicar com ela, sugeriu Caim. A mente dela se fechou automaticamente. Você poderia dizer que uma força misteriosa fechou sua mente. Talvez só você possa tentar abri-lo. Fei acenou com a cabeça e seguiu Caim e a cara até o centro do laboratório de cientistas loucos. A mulher de cabelo verde estava trancada em uma cama de pedra que estava gravada com runas mágicas de aprisionamento. Os olhos dessa mulher estavam fechados e ela dormia profundamente, parecendo a bela adormecida com uma aura gentil, doce e fofa. Ela parecia a garota da porta ao lado, Geonextidor, e era difícil ligá-la ao monstro fêmea que liderou os insetos, matou muitos humanos e lutou com um mestre incomparável como Fei. Seu corpo estava enrolado por correntes invisíveis de ordem derivadas das leis do espaço, selando todas as suas forças. Fei observou pacientemente ao lado por um tempo antes de balançar a cabeça e dizer, suas estimativas estão corretas. Sua mente não desligou sozinha, uma força misteriosa o selou. E, essa força? Fei sentiu o traço de uma presença familiar, que era idêntica à presença da Imperatriz Mãe, que era a Lorde Suprema dos Insetos e não conseguiu descer no sistema estelar do ponto de salto. Fei se concentrou por um tempo e lentamente emitiu um raio de energia espiritual roxo claro, envolvendo a mulher que estava dormindo. Então, ele se transformou em uma agulha em forma de espiral invisível, se aproximando da cabeça desta mulher. Enquanto Fei pudesse quebrar essa força misteriosa e invadir a mente dessa mulher, ele seria capaz de ler sua memória e entender os segredos. Fei estava bastante expectante, assim como Caim e a cara. Enquanto prendiam a respiração, eles olharam para Fei e esperaram por respostas. Todos esperavam encontrar algumas respostas dessa mulher de cabelos verdes. O tempo passou lentamente e muitas pequenas gotas de suor apareceram na testa de Fei. Parecia que ele estava sob muito estresse. Mesmo quando ele lutou com aqueles 20 insetos de nível Deus Supremo, Fei não fez tanto esforço.
A camada de energia misteriosa que selou a mente dessa mulher era aterrorizante, sua qualidade era ainda melhor do que o poder de Fei, que estava no auge do reino dos deuses supremos. Fei teve que ter muito cuidado e lentamente dissolveu esse selo. Logo, 1 hora se passou. Está feito. Fei de repente ficou feliz. O raio de energia espiritual em forma de espiral finalmente rompeu o selo e lentamente penetrou na mente desta mulher de cabelo verde. Instantaneamente, muitas cenas místicas apareceram na mente de Fei enquanto sua energia espiritual o alimentava com as informações. Essas cenas eram preenchidas com lindas montanhas e rios, e eram excepcionalmente lindas. Havia muitas pessoas, mas Fei não conseguia ver seus rostos com clareza. Em uma cena, parecia que um homem e uma mulher estavam conversando sobre algo com sorrisos em seus rostos, mas era vago e escuro. No geral, havia apenas cenas limitadas. Isso significava que essas cenas estavam no fundo da mente dessa mulher. Ela quase os havia esquecido, ou uma força misteriosa estava prestes a eliminá-las completamente. Onde é este lugar? Não há nenhum inseto na memória dela. Fei usou mais energia espiritual e tentou liberar mais poder usando sua técnica, querendo ver tudo com mais clareza. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma onda de presença fria, violenta e assassina de repente surgiu das profundezas da mente dessa mulher, esmagando a onda de energia espiritual que Fei usou para cutucar em sua mente. Então, como se um rastro de gasolina pegasse fogo, essa presença correu em direção à mente de Fei violentamente. Ei, você gosta desta novel?